Volta de M, capítulo 17. A revolta. Despedimo-nos muito afetuosamente dos pais de M. Para empreender viagem não sabíamos para onde. Quis conhecer a velocidade daquela nave, lembrando que a luz viaja a 300.000 km por segundo. A que distância da Terra está Ofir? A uns 800 bilhões de quilômetros, respondeu M. Tentei buscar uma fórmula para calcular a velocidade. Naquela viagem, havíamos demorado uns 10 minutos, mas me confundi completamente com essas cifras tão grandes. Se você tenta calcular a velocidade em que nos movemos, perde seu tempo. Nós nos situamos instantaneamente. Apesar disso, ainda que em poucos minutos, levamos algum tempo para ir de um lugar a outro. Por que você disse que não demoramos nada? Não disse isso, respondeu rindo, mas sim que nos situamos instantaneamente. O tempo que empregamos é utilizado pelos mecanismos desta nave em calcular a distância, a posição do lugar aonde queremos ir e a melhor forma de sair da dimensão, não espaço, não tempo, para depois aparecer no ponto desejado. Claro, tomando cuidado para não passar na rota de um meteorito. Hahaha. É mais ou menos como descer de um carrossel para chegar mais rápido ao cavalo situado do outro lado. Você espera que venha e depois sobe. De qualquer forma, isto é ainda mais rápido. Vinca, mostrando pouco interesse no assunto, perguntou: Para onde você nos leva agora, M? Para sua casa, para Kia. Tão rápido? Perguntou alarmada. Senti um peso no estômago. Aquilo tinha algum patíbulo de hora fatal. Em poucos minutos perderia uma companhia tão querida, uma parte de mim mesmo. Senti como se fossem me cortar um braço. Estava como alguém que passou frio durante muito tempo e de repente é convidado para tomar um chocolate quente numa casa aconchegante, com lareira e tudo. Quando começa a desfrutar da situação, é posto para fora. Não ia permitir. Se Vinca ficar em casa, eu também fico, disse. Estava mesmo decidido a não me separar dela. Minha crise só serviu para provocar muito riso em nosso amigo. Utilizou um tom paternalista de que eu não gostei nada. Pedrinho e Vinca devem ir se acostumando ao desapego. A vida não é como nós queremos, conforme nosso eu superficial deseja, e sim de acordo com nosso ser interno, que está em perfeita harmonia com Deus. Em mim existe um só eu. Eu, concluí desafiante. Não vou separar-me de Vinca só porque um menininho menor do que eu me ordena. Você pode ser grande em outro mundo, grande piloto de naves espaciais, mas é menor do que eu. Eu mando em minha vida e eu fico com Vinca. E se eu não ficar em Kia, ela virá comigo para a Terra. Não é verdade, Vinca? Verdade, Pedro, disse com muita força. É isso mesmo. Continuaremos juntos e nenhum menininho de mamadeira vai impedir-nos. Olhou-nos com olhos grandes e serenos. Em seus lábios se insinuou um sorriso. Depois disse: Pensei que os Terry estavam em Kia. Aquilo nos paralisou. Imediatamente compreendemos que estávamos agindo como os Terry. Isso não era possível. Quando aliviei a tensão, olhei com vergonha para o chão. Pouco depois levantei os olhos. M já não era M. Tinha se transformado num ser luminoso, de uma pureza maravilhosa. Senti-me sujo, inseto, micróbio. Baixei o olhar, incapaz de suportar a força daqueles olhos cheios de luz. M tinha se transfigurado, tinha tirado a máscara que o fazia parecer um menino normal, mostrando o verdadeiro M, um ser resplandecente, divino talvez. Vinca soluçava ao meu lado. Ela também não foi capaz de levantar a vista. Tinha acontecido com ela o mesmo que a mim. Por que você nunca se mostrou como era realmente? Perguntei. Olhava para o chão, procurando em vão justificar a minha indigna atitude. A risada de M diminuiu o tom dramático da situação.
Não sei do que você está falando. Olhe-me. Diga se vê algo estranho em mim. Lentamente e com grande temor, levantamos o olhar. Ali estava ele, sorrindo com naturalidade. Já não era aquele menino resplandecente. Era simplesmente M, o nosso amiguinho espacial. Mas já não era o mesmo. Ainda permanecia a lembrança do outro, aquele ser de características extraordinárias. Vinca tentou ajoelhar-se diante dele. Cuidado com a idolatria, exclamou rindo, enquanto a impedia de cometer tal pecado. Só podemos nos ajoelhar diante de Deus, nunca diante de um irmão, ainda que seja maior. E como Deus não é visível aos olhos, somente na intimidade, na solidão da comunicação interior, na meditação ou na oração, podemos ajoelhar-nos diante de sua presença invisível. Venham, quero que conheçam outro recinto desta nave. Ali poderão comunicar-se com a divindade suprema. Guiou-nos até uma porta. Abriu-a. Era corrediça. A sala estava na penumbra. Havia uma única luz, muito pequena, que brilhava no fundo. Entramos. Todas as naves têm salas como estas, pequenas ou grandes. Depende da quantidade de pessoas para as quais a nave tenha sido construída. M fechou a porta. Quando me acostumei à penumbra, observei 4 cadeiras apoiadas no chão por uma fina coluna, 2 em cada lado da sala. No fundo, diante da pequena luz, avistei uma espécie de almofada colorida. Pareceu-me estar numa capela. A voz de M adquiriu um tom mais solene. Podem ajoelhar no fundo. Se preferirem, podem permanecer sentados numa cadeira. Aqui, meditamos ou oramos. O primeiro é melhor. Na oração, somos 2. Na meditação, somos um com a divindade. Fundimos-nos nela. Preferimos ajoelhar-nos. Acho que precisávamos disso. Quando nos instalamos na almofada, M acionou alguma coisa. O recinto iluminou-se suavemente com as cores mais maravilhosas que se possa imaginar. Uma enorme variedade de tons rosados, dourados, lilazes e violetas dançavam nas paredes, misturando-se. Tive a impressão de estar em outra dimensão. Vinca observava com um sorriso de encanto nos lábios. Pouco a pouco, a influência das cores me fez sentir um pouco estranho. Veio-me um desejo de me refugiar dentro de mim mesmo, de fechar os olhos e entregar-me a uma presença que comecei a sentir. Algo muito grande e belo. Não soube se dentro ou fora de mim. Talvez o último pensamento que tive foi o de perceber que estava numa nave cósmica, fora do espaço e do tempo, perdido no universo, mas, ao mesmo tempo, no centro dele, porque estava me comunicando com o coração da criação. Mais adiante, não foram pensamentos que encheram a minha consciência. Foram vivências que não passavam por meu intelecto, mas que chegaram diretamente no meu mais profundo ser. Já não estava pensando, mas vivendo intensamente aquela experiência. Uma luz dourada me envolveu. Esta luz era um ser. Senti-me grande, cada vez maior, infinito, eterno, pura felicidade consciente. Nenhuma pergunta veio à minha mente, porque eu tinha todas as respostas. Hoje não me lembro bem, mas naquele momento eu sabia de tudo, do passado, do presente e do futuro. O meu e o do universo. Mais que isso, eu era o centro do cosmos. Estava no comando. De mim irradiavam as galáxias e as almas. Depois voltavam numa espécie de ritmo, de pulsação que parecia ser a minha respiração. No entanto, eu estava muito além disso. No meu centro, havia uma grande quietude, cheia de felicidade, plenitude e sabedoria. Ali estava a minha paz. É muito difícil descrever, mas soube que tudo estava bem em todos os lugares. Tudo perfeito, tudo maravilhoso, inclusive o sofrimento. Visto por outro prisma, estava bem. Era ensinamento, purificação, consequência do erro, fortalecimento. Pude compreender que o sofrimento é causado
pelo esquecimento. O esquecimento de quê? Não soube a resposta. Minha consciência estava voltando ao seu nível normal. Entrou em jogo meu intelecto comum com suas perguntas. Aí perdi as respostas. O esquecimento de quê? Senti meu corpo, meus joelhos pesados sobre a almofada. Uma parte minha não queria voltar a esse pequeno corpo, mas a outra me impulsionava a fazê-lo. Queria deixar de estar ali e voltar ao comando, a esse ponto central cheio de sabedoria ilimitada, para obter a resposta. O sofrimento é causado pelo esquecimento de quê? Conseguia por instantes repetir a experiência, mas uma força me tirava dali, devolvendo-me à nave e ao meu corpo pesado. Lembre-se da sua missão, parecia dizer uma voz. Sua missão é embaixo. Eu sabia, mas não queria lembrar. Rebelava-me, queria subir. Para subir, é necessário primeiro descer, dizia a voz interior. Não conseguia lembrar qual era o esquecimento que produzia o sofrimento. O esquecimento do verdadeiro eu, do ser interior, disse M junto a mim. Era a resposta de que necessitava. Isso conseguiu fazer com que eu voltasse definitivamente à nave e ao meu corpo. Quando abri os olhos, maravilhosas cores haviam desaparecido. Unicamente permanecia uma pequena luz diante dos meus olhos. Vinca me esperava de pé, ao lado do menino das estrelas, com os olhos úmidos de emoção. Pouco a pouco fui me adaptando à minha realidade e à minha ignorância habitual, com meus erros de sempre. O esquecimento do ser interior, disse eu, tentando reter o sentido destas palavras que começavam a perder o significado para mim. Esta é a causa que nos faz cometer erros, disse M. Depois, pagamos nossos erros com sofrimento. Não compreendo. Qual é meu ser interior? A divindade, respondeu, ajudando-me a levantar. Enquanto saíamos daquela capela espacial, tentei lembrar o que havia vivido, o ponto central da felicidade e sabedoria ilimitadas. Isso mesmo, tente não esquecer jamais. Este é o seu ser interior. Se você pudesse agir usando sempre essa parte de você mesmo, não cometeria erros, portanto, não sofreria. Você tem razão, M. Experimentei algo onde eu era pura sabedoria. Onde eu era puro amor, disse Vinca com emoção. Sabedoria e amor. Estão vendo? Por isso são um casal complementar. Cada um de vocês manifesta uma parte da divindade. M dirigiu-se aos controles da nave. Olhe, já estamos chegando em Kia. Espero que não fiquem mais revoltados. Hahaha. Suas palavras fizeram-nos lembrar do ser resplandecente. Explique-nos, por favor, como se produziu a sua mudança. A maior mudança se produziu em vocês. Conseguiram ver durante um instante as coisas como são, além das aparências. Todos somos algo mais do que aparentamos. Todos somos seres luminosos, mas somente em certos momentos podemos captar a nossa verdadeira dimensão ou a dos demais. Como estavam agindo muito mal, seus seres interiores lhe fizeram ver que procediam de forma errada. Vocês somente queriam defender seu amor, não se separarem. O amor é uma das maiores causas de violência. Vinca e eu nos olhamos confusos diante de uma afirmação aparentemente absurda. Por amor, a loba vira uma fera diante de quem pode atacar seu filhote. Por amor, os homens, costumam ser cruéis e egoístas para com os demais. Por esse tipo de amor surgem guerras, e por elas seus mundos estão em perigo. É um falso amor, disse eu, pensando ter compreendido. Não é falso, é amor, num grau menor. Nós o chamamos de apego. Por apego se rouba, se mente e se mata. Querer sobreviver é uma forma de amor, mas somente amor para consigo mesmo.
para com o pequeno grupo familiar, para com o grupo a qual cada um pertence. Lamentavelmente, essa batalha travada por muitos é os que leva a perder a própria vida. Estas são as consequências do apego exagerado. Você tem razão, Amy, disse Vinca pensativa. Acho mesmo que os Terres agem motivados por esse tipo de amor, não por maldade. Excelente, Vinca. Essa compreensão que pode mudar as coisas. Lamentavelmente, a luta entre os Terres Vacos e os Terres Umbos colocou em perigo um povo, os Suamas. Existe um só povo em Kia, aquele que é formado pelos Terre e Suamas. Esse é o seu povo. Para Vinca, essa ideia era nova demais. Eu a compreendi. É natural que se incline pelos Suamas. É o seu povo. Outra vez, o amor inferior, o apego. O próprio grupo contra os demais. O apego é amor limitado, mas o verdadeiro amor não tem limites. Até agora, os povos de seus mundos sobreviveram por meio do apego. Agora tentam passar do 3º ao 4º nível evolutivo. Se querem sobreviver, devem deixar o apego de lado e guiar-se pelo verdadeiro amor. De outro modo, se destruirão sem remédio. Esta é a lei universal. O apego funciona mais ou menos bem nos mundos divididos, mas somente enquanto essa divisão não coloca em perigo a humanidade inteira, enquanto o nível científico não é muito alto. Depois, como no caso dos seus mundos, ou deixam de lado o egoísmo ou se destrói. Não é possível construir um mundo justo e pacífico sem renunciar a esse amor desequilibrado e egoísta que é o apego. Por que é desequilibrado? Porque há 2 tipos de amor, para consigo mesmo e para com os demais. É como a respiração, o ar vem e vai. Quando existe apego, inspira-se mais do que se expira. Tudo para mim, para minha família, para o meu grupo, menos para os demais. Isso não é equilíbrio. Ama ao próximo como a ti mesmo, disse, repetindo uma das aulas de religião. Isso foi dito pelo justo. Como é que você sabe? Perguntou Vinca. Quem é justo? Perguntei. Um grande mestre da história de Kia. Esta é uma lei universal. É o que eu estou tentando explicar-lhes. É o verdadeiro amor, o equilibrado, sempre na mesma medida, para que não haja desequilíbrio. Perguntei o que acontece quando existe mais amor para com os demais e menos para consigo mesmo. Também aí existe desequilíbrio. É como soprar todo o ar sem inspirar. Em poucos minutos, você fica duro. Equilíbrio parece ser uma palavra muito importante, disse Vinca. Ame os Terre tanto quanto ama os Suama, expressou Amy sorrindo. Tentarei, realmente tentarei. Os controles indicavam que a nave não era visível para os olhos dos habitantes de Kia. Nós nos encontrávamos suspensos nos arredores de uma cidade muito parecida a qualquer uma da Terra. Não quis observar. Aproximava-se o momento da separação. Quem sabe até quando? Pensei com tristeza. Com o peito oprimido. Até que você termine o próximo livro, disse Amy. Poderia chamar-se Amy Volta de Novo. Você pode ter muitos conhecimentos e poderes, disse eu, mas pelo visto a gramática não é seu forte. Por que, Pedrinho? Porque se você diz volta, não precisa dizer de novo. Isso já está subentendido. É suficiente dizer, por exemplo, a volta de M. Você tem razão. A linguagem não é meu forte. Isso é porque nós praticamente não a utilizamos. Preferimos a telepatia. É mais segura e exata. Mas você conversava com seus pais. Sim, por cortesia a vocês. Quando chega uma visita que não fala nosso idioma, devemos utilizar a linguagem da visita, se é que a conhecemos. Hoje, não sei como me recordo desses detalhes da conversa, porque, na época, a minha atenção estava colocada na triste despedida, mas à medida que vou ditando para Vitor, as lembranças chegam.
Amy disse que estaria me ajudando telepaticamente.